Olá a todos, meu nome é Ronaldo André Lopes e hoje vou apresentar xadrez e matemática, conexões através do problema das 8 torres. Inicialmente, gostaria de destacar que o xadrez tem uma origem imprecisa, sendo um jogo marcado por diversas lendas e mitos. Mas, possivelmente, esse jogo surgiu por volta do século 6 d.C., na Índia, com o nome de chaturanga. O jogo, assim como mostrado na figura, era formado por 4 cores diferentes de peça e jogado em grupos. E, na sua configuração atual, o xadrez tem sido visto como uma ferramenta educativa, sendo utilizado não somente como jogo, mas também para o ensino de matemática e, além disso, sendo considerado um esporte, que envolve cálculo, concentração, tomada de decisões e o raciocínio lógico. Hoje, a abordagem inicial será sobre o desafio, o problema das 8 torres. A ideia é pensar no problema das 8 torres de modo que possamos colocar 8 torres que se movimentam quantas casas quiser na horizontal e na vertical em um mesmo tabuleiro, de forma que elas não se capturem. Assim, pensando nesse problema, temos a seguinte situação. Quando colocamos apenas uma torre no tabuleiro, ela claramente ocupará uma única casa, mas as casas adjacentes na vertical e na horizontal não poderão ser utilizadas para outras torres. Desse modo, aqui conseguimos trabalhar com probabilidade, com o plano cartesiano e também com a análise combinatória, visto que, considerando que cada torre deve ocupar uma coluna diferente ou uma fileira diferente também, temos que a primeira torre tem 8 possibilidades de casas na primeira fileira. Já a segunda torre não poderá ocupar aquela mesma fileira que a primeira e nem a mesma coluna. Desse modo, na segunda fileira, colocamos a torre de modo que ela não se cruze na horizontal e nem na vertical com a primeira, e dessa forma ela tem apenas 7 casas possíveis para ocupar. E o que pode ou não fazer? No caso das torres, como elas não se movimentam na diagonal, elas podem se cruzar na diagonal, ou seja, elas não se capturam dessa forma, como mostra a setinha amarela. Já a seta vermelha indica que não podemos colocar essas duas torres alinhadas na horizontal, pois elas poderiam se capturar. O mesmo ocorreria no caso de colocá-las em uma mesma vertical. Já quando temos 7 torres, notamos que elas já ocupam grande parte do tabuleiro, dificultando a colocação de outras torres de modo que elas não se capturem. Desse modo, a primeira torre tinha 8 casas para ser colocada, a segunda tinha apenas 7, depois a terceira com 6, a quarta com apenas 5 casas, a quinta com 4 casas, a sexta com 3 casas, por fim a sétima com apenas 2 casas possíveis e a oitava torre deve ser colocada nesta casa H2, neste caso, pois foi a única casa que sobrou, considerando essas setas vermelhas, de modo que nenhuma dessas casas mostradas pela seta podem ser ocupadas, exceto a casa com o círculo vermelho. Logo, a colocação das 8 torres nessa disposição pode ser exibida a partir dessa figura. Notamos que elas não se encontram nem na horizontal e nem na vertical, mas que podem sim se encontrar nas diagonais. Para complicar um pouquinho o processo, podemos pensar ainda no desafio das 8 damas, que também envolve muita matemática e que pode ser trabalhado com os mesmos assuntos, lembrando plano cartesiano, probabilidade e análise combinatória, principalmente. Mas podemos também expandir para outros assuntos, como rotação, translação e reflexão, já que dependendo da configuração do tabuleiro, as soluções são idênticas, porém refletidas ou rotacionadas. Lembre-se também que as damas ou rainhas se movimentam na diagonal, vertical e horizontal.
Aqui trago uma questão do Enem que aborda este tema relacionado a tabuleiros e a probabilidade, de 2018. Também trago alguns benefícios do xadrez. E, por fim, os agradecimentos à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Alfenas. Muito obrigado e até breve.